Olá, e hoje a gente vai falar sobre o que é uma bela cerveja, com 4 posições diferentes, com 4 argumentos diferentes. E o quarto vai te mostrar por que você gosta tanto da cervejinha que vendem por aí. Meu nome é André Balparda, eu sou aqui da Cervejaria Mestre das Poções. A gente está no mercado desde 2011, produzindo cerveja aqui nessa fabriquinha, coisa de 1000 litros por mês. E quero te convidar a clicar aí no botão curtir, seguir, sininho, você sabe o procedimento. Então, só clicar aí que vai dar tudo certo. Como vocês podem ver, às vezes eu fico meio confuso no que eu vou falar, mas isso faz parte da vida. E eu quero falar hoje sobre o que é uma bela cerveja, o que é uma boa cerveja e como é que a gente pode pensar como são essas características da cerveja e a gente entender principalmente como é que nós, seres humanos, entendemos o belo, entendemos o que é bom ou o que é ruim. Então a gente vai começar, e é isso, sons da cervejaria. Acabou de ligar aqui do lado tem um tanque auto-refrigerado, acabou de ligar, faz parte. São os sons da vida. Mas vamos lá. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista clássico, obviamente. E quando eu falo clássico, é clássico mesmo. Estou falando lá dos gregos, tá? E para os gregos, para você entender o conceito de beleza, a gente tem que pensar um pouquinho antes. Para os gregos, o cosmos, o universo cósmico, ele era algo totalmente organizado e perfeito. Ele tinha uma precisão na sua confecção, digamos assim. Então, para o grego, o belo era aquilo que se encaixava nessa perfeição cósmica, nessa organização cósmica. Então, quando você vai pensar numa cerveja bela, com o pensamento clássico, você tem que lembrar de Descartes. Você tem que lembrar do Descartes, o mesmo que tem lá o gráfico cartesiano, né? Ou seja, puramente matemática, essa interpretação da beleza de uma cerveja, se a cerveja é boa ou não. Então, o que a gente está falando de uma cerveja boa, se a gente pensar classicamente? A gente está falando quanto de álcool tem, qual é a cor dela, né? Tem medida para isso, que é o SRM, quanto de álcool tem, quanto amarga ela é, que são os IBUs, quanto de corpo tem, que é o extrato primário, tá? Quanto de açúcar residual, e aí vai. Uma série de medidas que você consegue realmente precisar o quanto tem matematicamente. E pensando dessa maneira, na minha opinião, é uma maneira muito chata. É uma maneira muito chata porque, no final das contas, não existe uma matemática para o gosto, para o que você sente. Mas o IBU diz, cara, mas cada um sente de uma maneira diferente, cada um sente a cerveja de um jeito especial, de um jeito dele. O que nos leva agora para a segunda maneira da gente interpretar uma bela cerveja, que é uma maneira mais, eu vou chamar humanista, mas não é bem isso, tá? Como a gente consegue perceber a breja. Uma coisa que eu quero que você note logo de cara na maneira clássica, a gente está pensando no universal, a gente está pensando no todo e como a cerveja se encaixa no universal. Agora inverteu completamente, a gente veio totalmente para o particular, que é como você sente essa cerveja. E os sommeliers de cerveja são muito bons em descrever essas sensações. Por mais que essas sensações, às vezes, a gente não consiga entender, um sabor resinoso e umas terminologias que esses caras são bons, têm uma boca boa e eles conseguem dizer isso. Mas tem uns problemas, porque cada um percebe as coisas, você percebe as coisas de uma maneira diferente que eu percebo as coisas.
Então é muito particular. E quando a gente vai nessa particularidade, a gente vai encontrar muita discordância. Tem agora eu não sei se é no texto do David Hume ou se é do Dom Quixote. Realmente agora está na dúvida. Eu não sei até se o próprio Hume cita, não sei. Enfim, mas a história é ótima. Numa reunião qualquer, tinha lá um barril de vinho e dois caras que manjavam muito de vinho. Um provou e falou, poxa, tem um residual de couro. Aí o outro foi lá, provou, o outro também bom, conhecedor de vinho, provou e falou, não, tem gosto metálico. E um barrilzão, né? E essa história vai, eles lá na discussão, dias, até que o barril se esvaziou. E na hora que abriram o barril, encontraram uma chave com um pedaço de couro amarrado a essa chave. Então note que os dois tinham razão. E eles brigando por conta disso. Então, quando a gente vai para o particular, a discussão é ampla, a discussão é ridiculamente ampla. E a gente percebe as coisas só com o nosso ponto de vista e esquece do universal. E é óbvio, é muito difícil numa cerveja você definir 100% no sensorial e definir 100% no universal, no matemático. Mas é uma outra maneira de se enxergar uma cerveja. A terceira maneira de você encarar isso é uma maneira que não é nem universal, nem particular. Isso significa que a cerveja não é verdadeira. Isso significa que a cerveja não é nem agradável. É apenas uma reconciliação do inteligível com o sensível. É uma maneira de você unir essas duas coisas. É uma maneira de você perceber que a cerveja é o que é entendível dela. Entendível é uma palavra horrível, mas tenho certeza que você entendeu. É o que você sente, é o que você entende dessa cerveja. E quando a gente começa a falar o que você entende dessa cerveja, você precisa tomar emprestado características universais, características matemáticas disso. E o que você sente é o sensorial. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui é o que você sente do que você entendeu. É uma abordagem muito mais complexa do que é o belo, porque não é que mistura as duas coisas, mas é que uma coisa está impactando na outra. O universal está impactando no particular e o particular está se projetando ao universal. E nisso você vai começar a perceber que você vai começar a entender o que o cervejeiro queria te passar no momento que ele estava fazendo aquela cerveja. E essa maneira é a maneira mais, na minha opinião, bacana da gente admirar uma cerveja. O que o cervejeiro quis me comunicar no momento que ele fez essa cerveja. No momento que você vai seguir um estilo muito, um estilo de cerveja, tá? Muito específico, talvez o cervejeiro esteja querendo te comunicar que olha como eu sou capaz de fazer um estilo difícil, um estilo complexo e um estilo pouco ortodoxo e que eu consigo, e o cervejeiro consegue, né? Te transmitir essa capacidade dele de produzir algo com uma complexidade alta, que é o que geralmente acontece, tá? Aí você vai para cervejarias, principalmente pelo menos como eu entendo, as cervejarias belgas, onde eles não estão tão preocupados com isso, tem outra história por trás. Leveduras selvagens,
sabores fora desse encaixe de caixinha, de estilo. Eu já falei sobre as caixinhas aqui, as caixinhas que você fica preso no estilo. E os belgas conseguem tratar isso com muita naturalidade, tratar essa dispersão dessas caixas, essa saída, essa explosão, essa desconstrução dessas caixas, desses limites, e transmitir e comunicar um sabor diferente, uma intenção por trás dessa cerveja diferente. Não quer dizer que a cerveja seja universalmente falando melhor. Ela vai estar completamente fora daquelas matemáticas que estão presas naquelas caixinhas. E com certeza vai gerar muito mais briga no particular, porque você está contando 100% com os sentidos, com o que você... E não é bem sentido, é o que você sente, é o sentimento da comunicação, da mensagem passada do cervejeiro para aquele que está tomando. Essa é a terceira maneira de se ver isso. E a quarta maneira é a maneira que é como é o mundo hoje. A quarta maneira é marketing. A quarta maneira é pressão social. A quarta maneira é uma imposição social. E essa é uma maneira muito triste, e triste mesmo, a palavra é essa, porque quando você vai lá e pega uma breja diferente, e eu estou falando aqui dos não iniciados na cerveja artesanal, tá? O cara vai lá, entra num bar e ele vai querer pegar uma cerveja diferente do que é o comum na sua roda. Ele vai ser criticado por isso. Ele vai falar, pô, por que você está pegando a Skol, você devia estar pegando Brahma? Poxa, por que você está pegando Brahma, você devia estar pegando Antártica? E aí vai. Existe uma pressão social, existe uma pressão do marketing mesmo. E você acaba indo tomar essa cerveja. E é cerveja, tá, gente? Não vai falar que não é cerveja, não, porque é uma cerveja pobre, mas é uma cerveja. E quando eu digo pobre, não tem nada a ver com poder aquisitivo, tá? É uma cerveja pobre de sabores e sensações. Explicar no tema de hoje. Ela é pobre em sentido de estar de acordo com o universal, a matemática, e estarem de acordo com o particular, tá? Porque ela não é nenhum nem outro. Ela não atende nem o universal, nem o particular. Então, assim, ela só sobrevive porque ela é imposta por propaganda, ela é imposta por alcance. E quando eu digo alcance é porque esses caras têm o poder de estar em todos os lugares. Então, você vai desde Manaus até Porto Alegre, ou Iapoque, ou Chuí, você vai encontrar essas marcas, você vai encontrar essas cervejas mainstream, essas cervejas populares disseminadas. E acaba se fazendo a relação dos não iniciados, obviamente, de que aquilo é que é a cerveja. E que se você não está tomando aquilo, você não está fazendo parte. De certa maneira, isso também vale para o nosso mundo de artesanais. Se você pega uma cerveja tipo a Duvel, nunca sei falar. Aliás, os nomes eu nunca sei falar direito. Se tem que essa cerveja é uma das cervejas top. E é uma puta cerveja, sem dúvida. Mas, dentro de um certo grupo, essa vai ser a melhor cerveja. Aí você vai pegar um outro grupo, vai ser uma outra marca qualquer. E isso mostra pra gente que quando você faz parte desse grupo, você tem que estar de acordo para não gerar briga. Resumindo, o homem tem a necessidade de fazer parte, o homem tem a necessidade de se sentir participante, tem a necessidade do reconhecimento dos seus pares. E isso faz com que às vezes a gente acabe gostando de algo que naturalmente a gente não gostaria.
E isso é um juízo de beleza, de gosto, que aflige, que agride o particular. Se você for pegar agora, voltando lá nos dois primeiros, a matemática dessas cervejas mainstream são ótimas. O particular delas atende à grande maioria do particular, dos particulares, melhor dizendo. Ela atende à grande maioria das pessoas que vão beber isso. Eu te pergunto, ela deixa de ser bela por conta disso? Quando a maioria gosta, ela é uma bela cerveja ou não? Será que você, por já admirar a cerveja artesanal, a cerveja que você faz em casa às vezes, por você ter essa consciência, aquela cerveja que a maioria, lá os 95% da população mundial bebe e que acha ótima e que cumpre com o papel. Isso é uma coisa muito foda. A cerveja mainstream, ela cumpre com o papel que ela se propõe. Ela é bela ou não? Uma pergunta que eu vou deixar aí para você pode colocar nos comentários se você acha que ela cumpre ou não o papel. Lembre-se do universal, do particular, lembre-se da pressão social, do marketing, lembre-se de tudo isso quando você está falando de uma bela cerveja. E cabe a nós entendermos como a gente é manipulado. E falando de cerveja é fácil, mas tem vários outros tópicos por aí que a gente é manipulado para entender se as coisas são belas ou não. Então esse foi o recado de hoje. Espero que você aí faça uma boa e uma bela cerveja para você. Eu espero que você consuma uma bela cerveja, seja universalmente, seja particularmente. E saúde para você. Bota seus comentários aí. E se você não gostou, pode pôr o joinha para baixo. Mas se gostou, põe o joinha para cima, tá? Deixa eu saber o que você pensa.